como historiador, por que a base do Palmeiras não funcionava? Que assim, reza a lenda que o filho do diretor tal joga na base, aí o outro lá, politicagem, vai lá, coloca o filho dele para jogar, e aí você tinha mais indicações políticas do que mérito propriamente falado. É verdade isso ou isso é um mito colocado? Por que as categorias de base do Palmeiras não funcionavam? E o Palmeiras sempre teve que comprar jogadores. Hoje isso mudou nos últimos anos, isso mudou radicalmente. Mas por que isso era assim? Você tem uma explicação? Tenho. Eu vou discordar um pouco que as categorias de base do clube não funcionavam. Eu tô dizendo... Claro. Não, sim, mas eu vou trazer... Popular, sim, eu vou... Do palmeirense. No senso comum. Sim. Vamos então, fazer um claro. O senso comum... Sim, eu vou trazer elementos. Por exemplo, nos anos 80, o Palmeiras apostou mais nas suas categorias de base do que em compra de jogadores afirmados. Foi uma política. Mococa, esses caras Pires, Pedrinho, os goleiros todos, sim, Ivan Martorelli, enfim, Zete, né? Uhum. Então era um modelo. O Palmeiras subia a base. Gerson Caçapa, sim, Denis, Toninho Cecílio, sim. Posso dizer vários. Sim, então, claro. Nos anos 80, que foi um momento crítico do ponto de vista de resultados administrativos, financeiros e tudo mais, como a gente apontou, foi usada muito a base do Palmeiras na ascensão do modelo para o profissional, para o uso do profissional. Só que em um dado momento viu-se que esse modelo não era interessante para que a gente pudesse dar o salto e competir no nível que se imaginava. E talvez foi atribuído a essa falta de desempenho a uma má formação, porque havia uma política, olha, a gente vai trabalhar a base. Então, quando traz uma Parmalat, como tem um aporte de investimento, o primeiro passo é você fazer um aporte de mercado. Obviamente, havia uma possibilidade da Parmalat também potencializar as categorias de base, mas até então, por questão estratégica do clube, isso foi suprimido, não foi tratado como uma prioridade naquele momento para a gestão, né? Porque havia a possibilidade de um investimento maior também nas categorias de base, mas foi entendido dentro daquele colegiado e daquele contexto que o aporte da Parmalat seria necessário apenas no ambiente do futebol profissional. Isso foi equalizado, né? Então, obviamente, quando você tem um investidor, uma pessoa que tem aporte, que vai ao mercado, efetivamente, a sua base não vai ser tão requisitada naquele contexto e naquele momento. Sim. Se eu te falar que no contexto histórico, no recorte histórico, grandes jogadores do Palmeiras nos anos 50, nos anos 40, nos anos 30 vieram das categorias de base e foi feita uma mescla com atletas já afirmados, que é o ideal, né? Sim. Que é o ideal para o equilíbrio ali, tanto financeiro, quanto desportivo, quanto de ascensão, quanto de visibilidade. A gente pode pegar diversos jogadores, Eduardo Lima, Canhotinho, Valdemar Filme, todos egressos, Mazola, todos egressos de categoria de base dos anos 40 aos anos 50. Nos anos 60 e 70, o Palmeiras vai buscar jogadores mais afirmados. Quando ele vai buscar uma promessa do Bangu, que é o Ademir da Guia, que era um aspirante já com vocação de profissional, mas é uma prospecção, né? Uma análise clínica. E quando vai pegar um jogador mais afirmado, como o Dudu, por exemplo, na Ferroviária, que já era um time mágico do interior. Quer dizer, então, são as formas que o clube encontrou. Também como o clube prospectou, por exemplo, a formação da segunda academia, né? Quando ele vai reformar aquele elenco que se inspira no final dos anos 60, ele vai buscar o quê? As principais promessas dos clubes que se destacaram no Campeonato Paulista, né? Então ele vai buscar o Luiz Pereira no São Bento, ele vai buscar o Chicão no São Bento, né? Ele vai buscar o lateral direito Neves, ele vai buscar... enfim, ele faz uma troca do Tupanzinho com o Zeca, né? Que estava no futebol, no interior do futebol gaúcho, quer dizer... Então você tem uma série de movimentos de mapeamento. A história ela não está linear e conduzida assim, usar a base é o correto, e isso nós vamos usar e esse é um ponto de fé, ou não usá-la. Sim. É um método que determinada corrente de pensamento, de direção de futebol... Determinado contexto leva mais, exatamente, outro leva menos, é que nem hoje, se você pegar, por exemplo, se a gente trazer mais perto para a gente ficar mais ainda imerso nos exemplos, o
O atual, por exemplo, o atual investimento do Flamengo é em atletas consagrados e aporte imediato, e quase pouco se usa a base. É um método que eles encontraram. Sim. E nem por isso há uma crítica de formação na base do Flamengo. É a forma como se conduz. No caso do Palmeiras, é o processo completamente inverso, que você vê que nesse período em que o Palmeiras conquista de 2015 até 2014, quase uma década, os principais protagonistas da equipe, invariavelmente, são jogadores formados na casa. Então, Gabriel Jesus, o Endrick, agora o menino Estevão, quer dizer, então são políticas e visões estratégicas de cada momento, de cada contexto. Que pode aumentar ou diminuir de acordo com a Exatamente. E assim também, e aí se você pegar, por exemplo, aí a gente vai avançar na questão de formação, né? Talvez o clube não produzisse naquele momento, nos anos 90, atletas que poderiam servir ao time principal, porque o nível, a régua estava em cima. Mas foram atletas que serviram diversos outros clubes sendo formados. Por exemplo, um atacante que jogou aqui na Ferroviária, por exemplo, o Juari, que foi formado, ponta esquerda, um ótimo jogador, ele lembrava muito o Edilson na característica de jogo. Rodou, teve a sua rodagem, ele não conseguiu progrediu tanto que ele poderia evoluir no time de cima e serviu a muitos clubes do interior, o próprio atacante Magrão, que teve um sucesso no time principal e que depois vai fazer a sua carreira no Japão, depois vai se firmar no São Caetano. Quer dizer, você vai ter atletas nesse nível. Naquele time, por exemplo, um jogador extra classe que foge da régua e que vai servir e muito bem o time de cima é o próprio Tonhão, o Galeano, o Amaral, quer dizer, Marco, sim, são jogadores, o Sérgio, né, todos os goleiros de uma maneira geral, quer dizer, então você tem a utilização, é uma utilização partilhada, talvez você não tenha produzido um Endrick, um Gabriel Jesus, um Estevão naquele momento. E na frequência que a gente teve agora, né? Exato, mas o mercado te possibilitava, vamos pensar também num contexto de país, que era um contexto onde a sua moeda ela tinha força e valência para que você pudesse reter os seus talentos, em primeiro lugar, né? Então você competia de igual do ponto de vista financeiro com todo o mercado, você conseguia proteger, o dólar era mais ou menos 1 para 1, né? Que era o mercado, você não tinha um mercado tão expandido, restrito, você conseguia ter uma reserva de mercado e você ainda conseguia trazer jogadores, por exemplo, como o Palmeiras foi buscar o Mazinho, por exemplo, um jogador afirmado, né, de fora do país, quando ele vai repatriar, por exemplo, Cafu e Antônio Carlos, né, o próprio zagueiro Kleber, que vem do futebol espanhol. Então, quer dizer, você tem também um contexto de mercado que faz com que você poderia ter um lastro maior de investir em jogadores mais consagrados e usar menos a base. Hoje é diferente, hoje a gente tem um mercado financeiro onde a gente não consegue competir com quase ninguém, onde a gente desculpa o termo, mas e também não é de maneira pejorativa, é só para a gente ilustrar que hoje a gente é a periferia da bola, quer dizer, a gente produz jogadores para que eles estourem o seu potencial em outros mercados, porque você não consegue... Uma economia de exportação. Exato, você não consegue reter, porque a sua economia ela é fragilizada, seja no setor do futebol ou em qualquer outra área, né? Enfim, então você tem os contextos da sua época, né? Por exemplo, com um jogador, quando você forma o Mazzola, que a gente discutiu no último programa, né? O Mazzola, com a venda dele, você montou a primeira academia, praticamente, quer dizer, então era um contexto. Não contei, você montou uma joia aqui, com ela eu consegui, porque o mercado me oferecia a oportunidade de repatriar e de reter talentos que eu concorria só com os meus vizinhos aqui, e olhe lá. Né? Hoje, por exemplo, o Palmeiras, quando ele prospecta um jogador, ele concorre com seus adversários tradicionais e com o universo, né? Os seus adversários são todos hoje, né? Desde o mercado árabe, do mercado europeu, do mercado norte-americano, com o euro, com a libra, com o dólar, quer dizer, então toda época tem o seu contexto. Então eu acredito que assim, sempre quando fica no imaginário do torcedor, né? E a base não funcionava numa época assim. Não, ela funcionou, ela produziu o que ela tinha que produzir dentro de um contexto, numa época em que você tinha mais assertividade em contratações de jogadores mais prontos, então você não tinha como errar.